E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje aqui iremos começar com um mini dossiê do Dória, que vai fazer você ficar de queixo caído. Eu sei que você pode achar que você já viu todas as relações e conchavos que o Dória possui com o Partido Comunista, o escritório que ele já abriu em São Paulo, as questões da vacina, os absurdos que ele vem cometendo enquanto governador. Mas cara, ele triplicou a meta. Isso não vai sair na mídia, não vai sair na TV. Eu vou te mostrar aqui factualmente. Você sabia que o Dória já escreveu um prefácio de um livro? Você sabe qual foi o livro que ele prefaciou? Eu vou te mostrar aqui. E é um assunto que eu tava evitando de falar. Muita gente deixava nos comentários, fala desse assunto, fala desse assunto. Eu falo, não, esse assunto é um assunto meio tenso. E não tá tão ligado a Brasil, mas o Dória nos colocou em mais uma rota. Não é só a nova Rota da Seda, agora tem mais uma. A gente vai começar sobre esse assunto. Também vamos falar muito mesmo sobre a presença da Câmara e do Senado, mais novidades. Vamos contar votos mais uma vez. E, na verdade, a gente vai reafirmar algumas coisas que a gente já tá falando. Vamos discutir umas coisinhas sobre o turismo, tem umas coisinhas extras. Vazaram todo o inquérito das fake news, todo, mais de 1000 páginas. Nenhum dos réus teve acesso, né? O Alan, os deputados, mas agora o Estadão teve tudo. Vou mostrar pra vocês só algumas coisas, comentários breves. Mas eu já quero começar e eu não sou de pedir que você compartilhe o vídeo no início do vídeo. Eu deixo lá pro pessoal que fica até o final. Mas isso daqui, compartilhe o vídeo e você fala pro seu colega assim, ó, cara, o vídeo desse cara tem uns 50 minutos e tudo, mas só assiste os 10 primeiros minutos, sabe? Principalmente pra gostar de falar assim, isso aí é... sabe, é coisa da tua cabeça, isso não existe. Vocês lembram que o nosso ministro Ernesto Araújo, recentemente, ele teve um discurso na ONU, que ele fala que o Brasil se compromete em defender a liberdade e o Brasil se coloca contra o grande reset, o The Great Reset. Você lembra que ele falou isso daí? Esse aqui é o discurso. Foi recente, tem uns 6 dias que ele falou isso. Por que eu estou abordando isso daqui? Esse daqui é um tema que vocês veem, eu não abordo, né? É um tema assim que fica assim meio tenso, não gosto de falar, tem gente que usa assim, uma palavra que começa com C, não vou falar aqui ela, mas por que eu vou trazer isso daqui hoje? Pessoal, olha só isso daqui, porque é de cair o queixo. Cara, no dia de ontem, tava lá, passeando, pela agenda do nosso governador João Dória, e você vê que no dia 10 de dezembro, no caso ontem, entre as 3h30 às 3h45 da tarde, o que é que estava fazendo o nosso governador? Inauguração virtual da sede brasileira em São Paulo do Centro da Quarta Revolução Industrial, com Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, Palácio dos Bandeirantes, Estúdio Secom. Tá, a gente tá falando do reset, você agora tá falando da Quarta Revolução Industrial. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Guarda as duas, olha só isso daqui. No site da Amazon, se vocês quiserem comprar, existe um livro chamando Aplicando a Quarta Revolução Industrial. Sabe quem é o autor desse livro? Vou dar um zoom aqui na imagem. Klaus Schwab. Não vou entrar em muitos detalhes, para não parecer isso, aquilo, outro. Coisa simples, que está na própria capa do livro, que é para ninguém falar aqui que a gente está inventando história. O Klaus, ele é fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial. World Economy Forum, acho que é mais assim, né? Toda dúvida agora no nome em português, é World Economy Forum, isso mesmo, a tradução para o inglês. Você vê? Olha esse livro, olha quem tá aqui no prefácio de João Dória. Então, beleza. Dória tá aqui no livro, fez o prefácio da Quarta Revolução. Na agenda dele ontem, ele tava fazendo o quê? Inaugurando aí, né? A sede brasileira do Centro da Quarta Revolução. Tá, mas e aí? Se lembra que a gente falou do Fórum Econômico, porque o Tonholi falou que o ministro Ernesto estava inventando história, estava birutinha das ideias, falando esse negócio de reset. Recentemente, lá no dia 5, a gente fez um vídeo, acho que foi o episódio 416, ou foi 417, que a gente abordou isso, que eu trazia lá a reportagem do Cláudio Tonholi, e mostrava, ó, peraí, tá falando de conspiração, Tonholi? Quem sabe aqui um link, né, do Fórum Econômico Mundial sirva de fonte. Olha aqui, o próprio site oficial do Fórum Econômico Mundial, o Grande Reset. Aí você vê aqui, ó, canal do YouTube. Olha só, Fórum Econômico Mundial, o Grande Reset, quase 1 milhão de views. Tá aqui, ó. Aí você fala, tá, e aí o Dória? Mas o Dória não é a Quarta Revolução Industrial? Olha aqui, olha aqui. O Grande Reset, alavancando a Quarta Revolução Industrial. Quem tá aqui embaixo? São Paulo, Governo do Estado.
Olha aqui, no dia de ontem, às 3 da tarde. Na hora que tava lá. Não basta colocar o Brasil dentro da nova rota da seda, que o Dória tá fazendo, a gente já explicou o que é, tem lá a ver com seus amiguinhos comunas, tudo que ele vai fazendo de vacina e várias outras coisas, agora ele coloca o Brasil nessa. Esse é o Dória. Já tem conversa com pessoas do Fórum Econômico Mundial. Vocês lembram que ele estava lá em Davos, sabe? No início do ano, encontrou com o Luciano Huck. Qual é uma das pautas de Luciano Huck? Não é o capitalismo verde, sabe? Aproveitar o meio ambiente, várias coisas. Estavam juntos lá no Fórum Econômico. E aí? Surgiu história. Quem lembra das matérias de janeiro já falava. Luciano Huck, candidato, frente ampla, a gente vem falando bastante. Mas só ler aqui, o Alexandre Costa falou, tá tudo dominado. Aconteceu agora no canal da Eletrobras e com apoio de 2 ministérios, 2 secretarias, Governo de São Paulo e Governo Federal. Olha aí. Olha o que está acontecendo. E aí você vê no site da Agência Brasileira de Desenvolvimento, se não me engano aqui está debaixo da alça do Ministério do Desenvolvimento Regional, aí você vê o grande reset, alavancando a 4ª Revolução Industrial, ao Fórum Econômico Mundial, e o Dória colocando a gente nesse contexto. João Dória, grande João Dória. E aí, olha só, o livro do Dória, que ele fez o prefácio, foi elogiado. Olha só, aplicando a 4ª Revolução Industrial, lança a luz sobre o que está em jogo para a sociedade e qual papel os líderes podem desempenhar para moldar o curso da história. Gente, mudar a história. O livro, o próprio Dória já fala em uma revolução, criar uma revolução. O conservadorismo não se opõe à esquerda. O conservadorismo se impõe ao revolucionário. É a agenda revolucionária, sabe? Não, a gente é anti-revolução. O conservador é anti-revolução. O conservador é aquele cara que quer preservar as conquistas da sociedade e melhorar os erros. A revolução é não, vamos recriar do zero. Olha aí, como os líderes vão participar disso. Sabe quem foi que deixou esse elogio sobre o livro? O doutor Zhu Min, presidente do Instituto Nacional de Pesquisa Financeira da República Popular da... Olha aí. Olha aí. Não basta vender São Paulo. Agora o Dória realmente colocou o Brasil lá no eixozão. Cara, é inacreditável. Inacreditável. E olha só, não falei do Luciano Huck? Capitalismo verde. Própria Gazeta do Povo. O Plano Mundial para impor o capitalismo verde. Quem que tava lá em Davos com Dória? Era Luciano Huck. São amigos, tiraram foto juntos, presidenciáveis, como falou Lauro Jardim na época. Se não me engano, foi em torno de 3 de janeiro, ou foi 16 de janeiro que saiu essas matérias. Olha aí, olha as coisas tomando forma, hein? Olha as coisas tomando forma. Tudo que vocês já estão vendo o seu João Dória fazer, acrescenta isso daí em cima agora. Ele triplicou a meta. Eu não vou entrar muito nesse assunto, vocês, quem já parou para olhar, sabe da profundidade do que é isso daí. Não vou abordar, vocês devem saber alguns motivos, que eu evito de falar sobre esses temas, mas tá aí. Só queria mostrar, para não ficar assim de achismo, o Dória tá fazendo aquilo. É conversa para boi dormir. Tá aí. Todos os dados desenhados. Eu peço que você compartilhe pelo menos essa primeira parte. Isso daqui, com certeza, vai estar o corte lá no meu canal de cortes. Quiser depois pegar só esse link e mandar para alguém, vai estar lá. Isso daí é João Dória. Fala tudo que vocês já sabem desse governador. Vocês entendem que o Dória é um problema não só do estado de São Paulo, mas um problema do Brasil. Dória hoje se tornou um problema do Brasil. Do Brasil. Vai vendo, pessoal. Vai vendo. E aí, falando nele ainda, mas já mudando um pouquinho de assunto, a Dama de Ferro aqui nos informa que o aumento de ICMS em São Paulo pode elevar preços em até 14% para o consumidor. O cálculo é da Fiesp, que está tentando derrubar a medida na justiça. Aí tem, aumento do ICMS em São Paulo eleva preço em até 14% para consumidor. Graças ao senhor João Dória. A decisão do governador de São Paulo de elevar a partir de janeiro a alíquota de ICMS deve provocar uma alta no preço para consumidores que pode chegar a 13,6%. O cálculo é da Fiesp, que está tentando derrubar a medida na justiça. É o Dória aumentando impostos. É a 4ª revolução, né, para colocar de vez o Brasil dentro da nova rota da seda. Ele vai juntar as duas. Ele é um exímio, né, em fazer essas coisas, essas lambanças. E aí, meus amigos, olha só, ele vem lá no seu Instagram para comemorar que Belo Horizonte fechou acordo com o Butantan para garantir, né, a vacina do Dória.
E depois, que Maringá anuncia parceria para também comprar. Ele tá aí usando todo o aparato midiático, e vocês viram, não é produzido no Brasil, tá vindo tudo de fora, ele esconde de onde tá vindo, ele esconde a origem, colocou um selinho na caixa, ele quer desassociar o país de origem, de onde tá vindo, para falar, não, é minha, e ganhar no capital político. Ele já afirmou isso para a Folha de São Paulo, semana passada, que isso daqui é ativo político para o João Dória. Mas beleza. E aí, olha só o absurdo. E aqui a gente já pode começar a falar um pouquinho de presidente da Câmara, a gente vai falar realmente a fundo logo menos. Maia diz que decisão da Anvisa dá tranquilidade e evita CPI sobre a agência. Gente, quem decide se vai instaurar ou não a CPI é o presidente da Câmara. E o Rodrigo Maia parece que está disposto a abrir uma CPI contra a Anvisa se a Anvisa não fizer o que ele quer que seja feito. E aí você vê aqui, olha só, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que a decisão da Anvisa de aprovar regras que autorizem o uso emergencial em caráter experimental contra a pandemia dá tranquilidade e evita a abertura de uma CPI para investigar ações de técnicos da agência reguladora. Não, ainda bem que vocês chegaram nesse caminho, porque senão, né, a gente ia ter que abrir uma CPI. Graças a Deus, tá tudo certo, não iremos abrir uma CPI. Rodrigo Maia tá ameaçando o pessoal? A Anvisa, felizmente, toma uma decisão que nos dá mais tranquilidade, porque estávamos caminhando para propor uma CPI de investigação dentro da Anvisa, para que os responsáveis sobre esse atraso de uma decisão da agência, que é de Estado, não de governo, esse atraso vinha ocorrendo. Olha aí. Olha a pressãozinha, né? Não, só vou botar o nome na CPI. Apesar da decisão da Anvisa, a Câmara dos Deputados e o STF também devem deliberar sobre a liberação das vacinas ainda não registradas no Brasil. E nessa semana, o tribunal foi acionado pela OAB para que imunizantes registrados por agências sanitárias no exterior possam ser utilizados no Brasil. Ou seja, já foi aprovado no exterior, pode usar no Brasil também. Agora é a OAB, né, colada com o senhor João Dória e outros governadores e prefeitos. O pessoal não quer deixar o governo resolver as coisas. Aí, olha só, caso não haja aprovação deles pela Anvisa em até 72 horas após a submissão do pedido da agência, né? Aí já está aprovado. Essa previsão já consta em lei aprovada pelo Congresso Nacional neste ano. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. E aí, olha só, como a família e os amigos de Moro veem sua candidatura em 2020? Só fazendo aqui uma quebra para a gente entrar de vez na presença da Câmara. Amigos próximos a Sérgio Moro não veem com bons olhos uma possível candidatura do ex-ministro para a presidência em 2022. Eles avaliam que Moro sofreria muito desgaste na campanha e que a melhor opção seria investir em sua carreira na iniciativa privada. No primeiro parecer ele já embolsou o quê? 750 mil reais, né? Pelo menos foi o que informou aí os veículos de mídia. 750 mil, realmente está valendo a pena muito, né, Moro, investir? Hoje, familiares do ex-juiz também defendem que ele precisa se inserir na iniciativa privada, olha só, pagar as contas e recompor a aposentadoria que abriu mão quando abandonou a magistratura. E diz aí que o diretor, né, da empresa que ele vai, da Álvares e Marçal, ganha mais de 1 milhão por mês, hein? Acho que é 1 ponto alguma coisa milhão. Tá bom, né? Tá bom. Pro cara que perdeu a aposentadoria, ruim não tá, hein, Moro? Ruim não tá. Mas beleza. Na semana passada, a consultoria Álvares Marçal anunciou a contratação de Moro como sócio-diretor na área de disputas e investigações. A entrada de Moro na AIM gerou críticas, já que a empresa atua ou atuou na recuperação judicial de alvos da Lava Jato, como a Odebrecht e a OAS. Mas, segundo Moro, ele não vai participar dessa parte, né? A gente sabe. A gente confia. Tá certo, Moro. E aí, olha só, que interessante, né? Todo dia, cara, quanto mais cava, mais assombração aparece. Empresa que contratou Moro é controlada por holding em, deixa eu ler devagar, paraíso fiscal. A empresa que contratou Moro é controlada por holding que está onde? Está em um paraíso fiscal. Paraíso fiscal, né? Inacreditável. Eu até coloco, faça a coisa certa sempre. Proteja os lucros num paraíso fiscal. De offshore o Youssef entende bem. Fique rico, biografado Fusão. Quem diz aí, né, o Maynard, pelo menos falou isso. E aí, olha só.
O ex-juiz diz em livro que offshores podem ser ilícitas, mas são comumente usadas para ocultar sócios e lavar dinheiro, né? Mas, como é ele que tá fazendo, tá tudo beleza, porque ele está fazendo a coisa certa. Sempre. A empresa Álvares Marçal terá sua área de disputas e investigações comandada pelo ex-juiz, ex-ministro, blá blá blá, e controlado por uma holding offshore registrada em Delaware, estado americano, considerado um paraíso fiscal. A Álvares Marçal é dona de 85,2% das cotas da Álvares e Marçal lá do grupo de Moro. Moro. Tá bom pra você, hein, Moro? Você tá bem demais. Mas vamos começar a falar agora do assunto realmente que importa. Presidência da Câmara e do Senado. Ontem o Estadão soltou aquelas matérias que a gente deve ler com atenção, não é aquela matéria padrão, já falei isso pra vocês, aquela matéria bonita, fundo azul, eles mesmos já destacam aí em amarelo o texto, colocam umas palavras em negrito, e olha só o que o Estadão tem para nos falar. O Alcolumbre quer emplacar Rodrigo Pacheco no Senado e Renan Calheiros na CCJ. Gente, a CCJ é a comissão mais importante do Poder Legislativo. Existe CCJ no município, existe CCJ na Câmara, existe CCJ também no Estado, CCJ no Senado. É a Comissão de Constituição e Justiça. As pautas e os temas mais tensos passam por aí. E o Alcolumbre tá querendo colocar Renanzinho Calheiros. Esse Alcolumbre não tem jeito não, viu? A menos de 2 meses da eleição, que vai renovar a cúpula do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tentará emplacar Rodrigo Pacheco como seu sucessor, que também é do DEM. Líder do DEM, Pacheco é advogado e está sendo apresentado pelo padrinho como um nome independente, mas que não criará problemas para o Palácio do Planalto. Em busca de apoio de uma ala do MDB a seu candidato, Alcolumbre negocia agora o comando da CCJ, a mais importante do Senado, para o senador Renan Calheiros. Renan Calheiros, presidindo a CCJ. Isso daí, os lobistas de plantão já tá aqui, ó. O sorriso já tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Batendo na testa o sorriso. Pô, o cara, né, que escolhe aí, que vai pautar na comissão mais importante, velho, os assuntos aí pra poder passar aí pra plenário. Rapaz, Renanzinho, com esse histórico, maletas e tudo mais, presidindo a CCJ. Olha o problema que a gente está diante. Eu acho que era por isso que o governo tava naquela. Não, deixa o STF resolver mesmo. Se ficar o Columbre tá menos pior. Brincadeiras à parte, galera, isso aqui é seríssimo. Os cenários que vêm sendo desenhados não estão muito bons. Um cenário é o Anastasia, não preciso nem falar, é um Rodrigo Maia 2.0. Outro cenário é um Pacheco com Renan Calheiros na CCJ. Vai vendo. E aí, olha só. Uma coisa, porém, não mudou. O MDB, maior bancada da casa, com 3 senadores, está novamente rachado e não pretende abrir mão de entrar na briga. Os líderes do governo no Congresso, o Eduardo Gomes e do MDB, Eduardo Braga, já se apresentaram nas rodas políticas como pré-candidatos à vaga de Alcolumbre. O Fernando Bezerra também está meio que cotado. A atual presidente do CCJ, Simone Tebet, também cobiça o posto, mas tudo indica que ela fecha aí um bloco, ela, Tasso Gereissati, o Anastasia. Diante dessa divisão, a estratégia montada por Alcolumbre para fisgar o MDB no Senado não apenas não prosperou até o momento, como tem provocado impacto na montagem da chapa na Câmara. Nos bastidores, integrantes da cúpula do DEM argumentam que se o deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, conseguisse fazer com que os senadores de seu partido desistissem da candidata própria para aderir à campanha de Rodrigo Pacheco, tudo seria diferente. Mostrando que o Baleia Rossi não tá com tanta força assim no Senado. O Senado tá rachado. Tem um grupo aí que é mais pró-governo, dentro do MDB. Tem um grupo aí que é pró-negociatas, sabe? A galera da articulação. A galera que gosta de articular, né? São os independentes. Até agora, no entanto, o deputado Aguinaldo Ribeira é o preferido do Rodrigo Maia para enfrentar adversário, o Arthur Lira. Isso aqui não é aleatório. É do mesmo partido. O Maia não é besta, ele quer tentar gerar uma divisão dentro do próprio Centrão. Sabe, fazer que o Centrão brigue entre si e desidratar o bloco de Bolsonaro. Mas a conversa que eu escuto é que não vai dar certo. E nessa terça-feira lançou sua candidatura ao comando da Câmara com aval do Palácio do Planalto.
Chefe do Centrão, Lira está conquistando a simpatia de uma ala de oposição com a promessa de mais de espaço na mesa diretora da Câmara e em comissões estratégicas. Olha aí. Pessoal, qualquer lado. Vocês estão vendo, né? Tudo isso daí. A gente vai falar. Olha quanto tempo a gente vai falando. Já tem mais. A gente começou a falar desse assunto pelo menos em outubro. Pelo menos em outubro a gente já tem vídeo abordando sobre isso daí. Vídeo assim, dedicado a abordar sobre isso. Falando, cara, o presidente da Câmara é a coisa mais importante que pode acontecer. Tá todo mundo de olho nas comissões, encargos, diversas coisas. E diz, ó, de olho nos votos do PT, ele também pediu uma conversa com o ex-presidente Lula. Não há distinção entre ser do Centrão e ser de partido que se diz independente, mas tem ministérios e cargos no governo, afirmou o deputado Júlio Delgado, do PSB, que defende Lira, dando uma estocada no DEM de Rodrigo Maia. Por acaso, o DEM e a oposição estão todos no mesmo balaio. O desafio de Maia neste momento é evitar a debandada de antigos aliados e impedir que a posição fiel da balança neste embate migre para os braços de Lira e do Centrão. Isso aqui é interessante, ó. Maia está se preocupando nesse momento em fazer com que os seus aliados não vão embora. Republicano já foi, algumas pessoas dentro do próprio MDB, algumas pessoas dentro do próprio DEM, algumas pessoas do próprio PSDB estão abandonando o senhor Rodrigo Maia. O presidente da Câmara só recuaria na escolha do Aguinaldo, segundo seus interlocutores, se percebesse risco de um vexame político. Aí você vê, o Aguinaldo é filiado também à mesma sigla do Lira, que é o PP, lá no Centrão. Com esse imbróglio partidário à vista, as tratativas são para que a candidatura dele, hoje relator da reforma tributária, seja patrocinada pelo PSL do Bivar. Bivar está em busca de quê que ele falou? Poder. Bivar anunciou que ele está em busca de poder. Da mesma forma como o STF decidiu barrar a possibilidade de recondução de Maia à presidência da Câmara e de Alcolumbre ao Senado, em reviravolta de última hora, na esteira da repercussão negativa ao que seria uma afronta à Constituição, tudo pode mudar. Em conversas reservadas, até aliados de Maia têm dito que hoje, a 13 dias do recesso parlamentar, o café servido por ele começa a ficar frio. O café do Maia tá ficando frio, Maia. Tá faltando 13 dias, vai ter recesso. A galera vai querer curtir um fim de ano, Maia. Que triste, hein, Maia? Que triste, hein, Maia? Teu café tá ficando frio, hein? Tá perdendo o poder de barganha, hein? Tá ficando difícil. Tá ficando difícil pro Maia, mas isso é bom, né? A gente quer que dificulte. E aí, o Globo também soltou a matéria, deu uma certa repercussão, só reafirmando mais uma vez que o Alcolumbre tá tentando viabilizar o nome do Rodrigo Pacheco. Eu não sei ainda quem é o candidato do governo. Não sei, não tenho nenhuma informação. Mas, nas reviravoltas, pesquisando matérias de vídeos antigos, isso aqui foi uma matéria do Antagonista que a gente abordou no dia, principalmente aqui dia 25 de agosto, um dia depois, que na época falava o seguinte, ó, o candidato bolsonarista à vaga de Alcolumbre. Os bolsonaristas já estão pensando em chutar da Vera Alcolumbre. O líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, disse à Folha que Márcio Bittar, próximo de Guedes, pode ser o candidato governista ao comando da Câmara. Em política não existe vácuo, tem de haver os interessados e tem de estarem alinhados com seus companheiros. Se houvesse vácuo, Márcio Bittar é o nome forte. Aqui a gente não tem como saber se nada que é, se não é, é só a matéria antiga que o Antagonista trouxe. Coloca aí no radar, vamos ver se o Antagonista tinha alguma pista aí, se isso tem algum fundo de verdade. A gente vai observar nos próximos dias. Então não tem nenhuma confirmação, o governo não deu nenhum sinal de quem eles estarão apoiando para o Senado. E aí, olha só, mais uma vez, o Maia vem a público para falar para os conservadores a importância da gente derrubar o Maia. Falando, conservadores, vocês têm que colocar, sabe, como ponto principal objetivo de vocês, me derrubar. Vocês precisam me vencer, porque se eu ganhar, vocês estarão perdidos. Mas diz que preferência é por candidato que derrote a pata do governo na Câmara. O que é isso aí, né? Peraí, Maia tá falando que a preferência é derrotar o candidato que é pata do governo? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou na quinta o que tem chamado de interferência do Palácio do Planalto na disputa pelo comando da casa e disse esperar que o seu candidato derrote a pata do governo. Mas não anunciou oficialmente quem escolheu para disputar sua sucessão, mas até agora o favorito é o deputado Aguinaldo Ribeiro. O pessoal vem batendo muito nessa tecla, né? A preferência nunca será pessoal, é sempre uma preferência de quem consegue manter de pé um projeto para derrotar essa pressão.
essa pata do governo dentro da Câmara dos Deputados, que vai ser muito ruim para a democracia. Opa, peraí. Quando esse pessoal fala em democracia, você sabe que democracia que essa gente quer, né? Você sabe que tipo de democracia eles querem. As instituições democráticas. Ele está falando que essa pauta, esse pessoal do governo, né, tem que derrotar porque vai ser ruim para a democracia. Vai ser ruim para o establishment. Resumindo, vai ser ruim para o establishment. Na avaliação de Maia, ao agir assim, o Planalto vai colocar em risco o relacionamento com todo o campo da centro-direita que sempre voltou à pauta sem precisar de emenda e cargo. Aí diz, questionado se o governo tem atuado para atrair apoio à candidatura do deputado do Lira, com distribuição de emenda, outras coisas, mas não entrou em detalhe, mas falou o seguinte, se o orçamento é impositivo, a maior parte dele espero que o governo não esteja interferindo dessa forma, apesar de os rumores não serem pequenos. Não, o governo, os rumores são pequenos, que o governo está interferindo nas eleições. Cada vez fica mais claro que é um ambiente da candidatura do Bolsonaro e de uma outra candidatura. Essa é a disputa. É o candidato de Bolsonaro versus o candidato de Rodrigo Maia. Vai se consolidar um outro campo que quer, de fato, o diálogo. E aí, olha só, o plano de Maia é fazer um contraponto com Lira, nomeado pelo presidente. Contrariado com o que definiu como jogo jogado, o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, deixou o grupo de Maia e fala agora em lançar uma terceira via. Então, o Marcos Pereira já saiu, Maia perdeu um aliado. Mas também pode acabar se juntando a Lira. É a tendência. O presidente da Câmara disse que gostaria de ver Pereira em seu bloco e, na tentativa de atraí-lo novamente, fez elogio da sua capacidade de articulação. Para Maia, o Planalto não entrou pesado na disputa por causa de uma agenda econômica, mas por pautas de costumes e temas como armamento. Maia tá falando, olha só, vem até aqui para perto. Maia tá te falando, presta atenção, que o governo tá entrando com tudo na disputa, não é pela pauta econômica. O governo está entrando com tudo na disputa pelas pautas de costume, pelo conservadorismo. Para quem está reclamando, é porque não tem, cadê aqui, E Maia tá falando, sou eu que seguro, eu que seguro, eu que barro o avanço das pautas que elegeram o presidente em 2018. Aí diz, né? Bolsonaro não está tentando interferir pela pauta econômica, está tentando pela pauta de costumes, meio ambiente, minorias. É muito claro isso. É muito claro, ele sabe, cara, que foi ele que barrou. Se dependesse de Bolsonaro, era nova era, cara. Nova era. Se dependesse só do governo. Aqui fala, a gente não tá vendo nada acontecer. É porque Maia não tá deixando, amigo. Maia não tá deixando. Mas vamos continuar. Olha só isso daqui, Isso aqui foi a matéria de ontem. E por que eu estaria trazendo essa matéria de ontem de novo? Porque eu revisitei meus vídeos. Celso Sabino do Pará já havia sido repreendido publicamente pela direção do PSDB em movimentos anteriores de flerte com o Centrão. Maia está preocupado em perder alguns aliados. Aqui foi a matéria de ontem que falava que o Lira estava conseguindo trazer um votinho aqui, um votinho acolá do PSDB. Olha o cara, o Celso Sabino. Esse mesmo cara, a gente já falou dele no passado. Olha só essa matéria aqui da Revista Oeste, que foi de agosto também, foi do final de agosto. O partido abriu o processo após Celso Sabino ser indicado pelo Centrão para ser líder da maioria. A ala fala em perseguição contra deputado. Aí, para expulsar deputado, o PSDB diz que não admite troca de apoio por cargo, isso, aquilo, outro. E aí tem um bloco, sabe, que tá com esse cara. Lá atrás, desde agosto, o governo já tá fazendo movimentações para derrubar Rodrigo Maia. Pega um cara daqui acolá, um cara daqui acolá, vamos enfraquecer aqui o bloco do Maia, vamos pegar aqui os caras que são aliados de Maia. Olha aí, olha o governo aí, cara. O governo tá fazendo de tudo, gente, de tudo que é possível. De tudo que é possível. Aí você vê isso daqui, Outra matéria também antiga. Líder do Novo na Câmara vê força de um centrão sofisticado e aposta em reforma tributária pós-pandemia. Quem falava na época é o Paulo Ganimi. E aí diz, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um antagonista ao executivo. Aí ele diz, cada vez mais antagonista. Cada vez Maia é oposição ao governo, só está piorando. Quem fala isso é o pessoal do Novo, que não são bolsonaristas. Mas ele tem a força da caneta. Há 3 ou 4 meses eram todos do mesmo grupo, por mais animosidade que existisse. Era uma coisa só, mas brigaram. O Arthur Lira, por exemplo, brigou, mas é um cara de palavra. Pode-se discordar dele, só que ele joga o jogo político abertamente, diferente dos outros que tentam esconder e acabam sacaneando.
Os blocos se desmancharam e o Lira virou o governo. Tem um centrão raiz, PP, PL, PTB, SD Republicanos. O Republicanos gostaria de mais protagonismo porque o Marcos Pereira quer ser presidente da Câmara. DEM, MDB, PSDB e Cidadania estão em outro campo. Que aquilo a gente já está falando isso há muito tempo. E perguntam, o que vai acontecer na sucessão de Rodrigo Maia? Isso daqui é um deputado do Novo que está vendo de perto as negociações e já isso aqui é agosto, meses atrás. Vai surgir um candidato do Centrão. Lira e Marcos Pereira também são pré-candidatos. E isso se eles não conseguirem compor uma chapa única, né? Mas não vai compor. O Lira colocou Marcelo Ramos, que até tem assim, bem crítica com Marcelo Ramos. Era um cara que, se não me engano, foi do PCdoB no passado, já foi muito crítico. Hoje em dia tá à frente do PL. Mas eu podia ter pegado um nomezinho melhor. Na boazão, Marcelo Ramos. Mas beleza, né? Mas acho que vai ser um candidato tragável do Centrão. O cara do Novo já não acredita que Maia levaria desde agosto. O Rodrigo Maia ainda está testando. Gosta do Marcelo Ramos, olha só. Deve ser por isso que ele colocou o Marcelo Ramos, né? Porque o Maia tava vendo se colocava no Marcelo Ramos. Mas está testando. O Rodrigo vai tentar emplacar alguém dele. Tem muita gente correndo por fora, como é o Mau Nascimento, e o nome da oposição é o Alessandro Molon. Isso daí já desistiu. Não tem chance nenhuma. Mas olha aí, movimentações de agosto. E aí, olha só, falando do Molon, PSB, olha essa matéria aqui do antagonista. Ó. Após a cena de Lira, líder e presidente do PSB se reúnem. Líder do PSB e presidente, ambos se reúnem. Na reunião virtual do partido ontem, ao menos 5 deputados confirmaram que votarão em Lira. 5. Grava aí. 5. E ainda tá o pessoal de Recife e Maceió. Você lembra que eu falei da história do Porto, né? Pra ajudar. Pô, mano, ajuda os caminhoneiros. Os caminhoneiros tendo problema lá, o pessoal fechando pista, fazendo várias coisas. Ajuda os caminhoneiros, que é a base que vota aí nos deputados. A bancada do PSB tem 31 deputados e é disputada por Arthur Lira. Tem 31 deputados. É muito voto mesmo. Só que é o que é interessante, né? O antagonista falou isso ontem. Tem quantos dias que a gente trouxe aqui? Eu falei que era 4. Eu falei que era 4 votos, porque tinham me informado que era 4 votos. O antagonista tá falando que são 5. 4 votos. A gente tá na frente, hein? A gente tá bom. A gente tá bom. Estamos bem. Até agora, nossa tabelinha aqui não mudou nada. Tudo tem se desenhando, as matérias que vem saindo vem se confirmando. Republicanos ainda tá meio solto, mas a tendência colar. O PSL que eu falei o número de bola mesmo seria o PSL 24 fora, deve apoiar o Maia, e é o que vem se desenhando. E o Novo, a gente não sabe. E possivelmente o Novo vai continuar independente, como já era meio que esperado. Porque olha só, Novo vai acabar lançando um candidato à sucessão de Rodrigo Maia. Esse pessoal não tem jeito, vai fazer como foi no passado. Ano passado eles soltaram o Van Hatten, que recebeu 23 votos. Vai dar uma desidratada, vai perder alguns votos aqui, uns votos a colar. O Novo deve lançar um deputado, vai pegar 8 votos do próprio Partido Novo, todo mundo vai votar neles, então é um voto que não dá pra contar. É por isso que eu nunca contei com o Partido Novo. Falei, dá pra contar, talvez o Van Hatten vote no candidato do governo, mas é isso daí. Então, a gente segue nos números, tá certo, a gente continua aí. Aí outra, olha só. Podemos tem simpatia por Marcos Pereira. Eu falei, galera, o governo já deu conta do Podemos, são mais 10 votos. O antagonista só ontem que veio comentar isso, são atrasados. Desde que perderam o Sérgio Moro, né, a fonte tá muito ruim. O antagonista apurou que o apoio da bancada do Podemos, com 10 deputados na sucessão de Rodrigo Maia, está sendo negociado diretamente com a presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu. E aqui você vê, olha só, a tendência aqui é que o Republicanos se junte ao bloco do Lira. E é o bloco que o Podemos vai seguir junto. Tá lá, a gente já falou, olha o que o Podemos, olha o POD com 10. Tá aí, cara. Tá aí. Informação é isso, né? Não é torcida, galera. Não é torcida. É torcida? Fala a verdade. Fala a verdade. Com as notícias que estão sendo da mídia. Fala aí. Não tô calculando, sei lá, quantos votos do PSDB pode vir pro nosso lado, que aí, pô, eu não sei, né, qual é a ala que vai vir. Mas o desenho aqui tá indo bem. A gente tá indo bem. E aí, olha só. Grupo de Lira acredita que hoje o alagoano estaria eleito presidente da Câmara. E a tendência é que sim, que ele estaria eleito. A tendência com o que tá acontecendo ali é a que a gente falou. O Lira hoje, o governo hoje ganharia. Hoje ganharia. O meu número teria sido na época 265 a 240 na minha matemática. Ainda tem uns votos assim meio perdidos, sei lá, uma terceira via, o novo, pessoal, ir lá. 265, 240. Isso aí seria a minha aposta hoje aí, né? Se fosse hoje a eleição.
Lira vem vencendo. E aí, Bonorinho fez lá live, tava bem feliz ontem, graças a Deus, eu gosto de ver o presidente feliz. E fala o seguinte, ó, nunca estivemos tão bem com Câmara e Senado. A gente tá indo muito bem, cara. E diz, ó, nunca estivemos tão bem com a Câmara e Senado, somos independentes. Agora estamos cada vez mais harmônicos e isso incomoda as pessoas. Quando lá atrás não conversava, diziam que eu era truculento e não conversava, não tinha governabilidade. Quando eu comecei a conversar com o pessoal, no começo deste ano, a imprensa aqui, Folha, Estadão, Globo, começaram a criticar porque eu estava começando a conversar. Nunca tá bom o que o presidente faz. E que pra quem é bastante crítico, o Bolsonaro uma vez ele fez uma pergunta no Facebook, o cara falava, pô Bolsonaro, você tá se juntando com pessoa X, Y, Z, papapá, tititi. Aí o Bolsonaro falou só o seguinte, meu amigo, só me responde uma coisa. Eu preciso de 308 deputados para ter realmente assim, a maioria para aprovar até uma PEC, se eu quiser. Me diga 308 nomes e eu vou atrás. Vocês estão vendo ali os números. Não tem 308 nomes de conservadores. Então, enquanto presidente governa para a nação, eu acho que realmente o presidente está dando o quê? Conseguiu a maioria. Conseguir emplacar as pautas. E quem está falando isso não é só eu, né? Vocês estão vendo lá o que o Rodrigo Maia está falando. É isso que o Bolsonaro está esperando da questão da presença da Câmara. Então, vai vendo, galera. Vai vendo. E aí, mais um assunto, para a gente já ir saindo aqui um pouquinho da presença da Câmara, mas tem tudo a ver, porque foi graças ao Rodrigo Maia. O Maia indicou deputada do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, para coordenar grupo que vai acompanhar o leilão do 5G. Aí você vê, ó, Maia não só criou um grupo para acompanhar o leilão, como indicou uma deputada do PCdoB como coordenadora. Além dela, outros 3 deputados da Frente Parlamentar Brasil. Olha aí. Aí você vê, ó, a indicação da deputada de esquerda e do Partido Comunista foi vista como uma tentativa de contraposição ao presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui foi criado, gente, porque Maia é o presidente da Câmara. Olha a importância da presidência da Câmara, Maia gerando problema. E ano que vem, além desse grupo, vai ter a comissão de comunicação e tecnologia, que bate direto nisso. Aí vem, ó, além da Perpétua, que é do PCdoB, o grupo será composto por outros 9 deputados federais. Desse, ao menos 3 são integrantes da Frente Parlamentar Brasil. Fausto Pinato, Vitor Lippe e Zé Vitor. Desde que o Supremo Tribunal Federal vetou a possibilidade de Maia tentar reeleição ao comando da Câmara no fim de semana, o deputado do DEM vem intensificando o discurso de oposição e ataques ao governo federal. A própria CNN está vendo os ataques de Maia ao governo. Olha aí. Olha aí, né? Imagina o desgaste que Maia vai criar para o governo até dia 1º de fevereiro, pessoal. Imagina se o candidato dele vencer. Só imagina, né? Mas beleza. E aí, falando do 5G, olha só. A empresa que o Dória tanto ama, e o Mourão também, olha só, testou software de inteligência artificial capaz de reconhecer minorias. Rapaz, isso aqui não me parece interessante, né? Quem conhece esse grupo, começa com U, não vou aqui falar o nome porque eu não sei como é que, né, funciona aqui as coisas. Mas olha aí. Mourão agradece, hein? Mourão agradece porque o que importa é que é barato. E falando no Mourão, só é uma matéria ontem que eu achei interessante. Falou o seguinte, ó. O novo apelido do vice-presidente Mourão no governo Bolsonaro. O Mourão passou a ser chamado por integrantes do governo como de Casagrande. O apelido é uma referência ao jogador e comentarista esportivo Walter Casagrande, que costuma dar opiniões sobre assuntos que vão além do futebol. O Mourão, né? Ele não aguenta ver uma treta que ele quer se jogar. Auxiliares de Bolsonaro têm criticado o vice-presidente pelo excesso de comentários sobre temas que não são de sua seara e ele acredita que ele se manterá nessa toada, apesar de estar ciente do incômodo do presidente com suas falas. Não é por acaso que a cobrança sobre o vice de resultado das políticas implementadas na Amazônia tem aumentado. Mourão, olha a tua vida, Mourão. E aí, falando desse pessoal, Mourão, né, que é militar e os militares, teve um fato ontem que eu achei intrigante. Quero mostrar aqui para vocês. Felipe Martins, que é assessor especial do presidente, tá ligado à ala mais conservadora no governo. Ele compartilhou essa mensagem aqui do Pedro L. Gonzalez, que compartilha aí o US SOCOM, deve ser mais ou menos assim, né? Que fala o seguinte, ó. O Pedro fala, como eu tenho dito, sabe?
Os militares não são uma instituição conservadora, são um reflexo do regime e do regime americano e da classe dominante. Da classe dominante. Como a classe dominante pensa, eles meio que irão refletir. Além disso, ele também compartilhou o Fábio Faria, que falava para a Bia aqui o seguinte, ó, fiquem alerta no plenário, porque hoje estão querendo dar um golpe duro na pauta conservadora. E pelo que vi, tem muita gente da base votando sem saber. Felipe fazendo alguns alertas, né? E aí, o Felipe também, ao longo do dia de ontem, ele retweetou a si mesmo postagens bem antigas. Uma delas aqui, ó, 12 de novembro de 2018. Ele compartilhou ontem de novo, fala o seguinte, ó. Sempre que sofre uma derrota eleitoral, o establishment busca se reorganizar para menos normalizar os agentes que o derrotaram, submetendo a critérios supostamente técnicos para que possa exercer algum controle sobre as decisões desses agentes. Todo cuidado é pouco. Acho que depois dessa eleição, né, a Frente Ampla tá vindo com tudo, hein? A Frente Ampla começou a se organizar como nunca. Depois que o Maia perdeu, sabe, o julgamento e o Alcolumbre, eles começaram a se reorganizar e os ataques feitos pelo Maia durante a semana estão bem pesados, hein? Felipe Martins também fala o seguinte, ó. O Estado tecnocrático é o inimigo mais mortal da liberdade humana. A concentração do poder na mão de burocratas, supostamente iluminados pelo saber técnico, é o modo mais eficiente de domar, limitar e subjugar pessoas livres, privando-as do controle efetivo sobre suas vidas. O que é que o Dória estava fazendo hoje lá? Sabe? Fórum Econômico Mundial, essas coisas. Ontem, né, no caso, o mesmo dia que o Felipe compartilhou. Interessante, hein? Esse pessoal que fala muito da ciência, esse Estado técnico. Olha aí, inimigo da liberdade. E o Felipe também compartilhou isso que eu achei bem interessante, que ele falou o seguinte, ó. É contraditório afirmar que a academia, a imprensa e outras instituições estão aparelhadas e, ao mesmo tempo, seguir critérios técnicos fixados justamente por essas instituições. A tecnocracia é a forma mais eficaz de se deixar dominar pela ideologia dominante. A gente fala que tá todo mundo nessa imprensa, todo mundo tem um viés. E esse mesmo pessoal que tem viés, quer falar que eles são técnicos, cara, não tem nenhum viés, não tem nenhuma técnica, só existe viés. E aí, como ele tinha colocado no negócio dos militares também, saiu essa matéria que eu olhei assim, eu falei, cara, isso aqui tá ficando interessante, viu? Tá todo mundo aí bem desgostoso com o Ramos, todos os jornais aí falando que o Ramos tá ensaiando uma dança das cadeiras, inclusive vocês viram que tem muita gente no governo relativamente satisfeita com o Ramos, inclusive o Marcelo Álvaro, ex-ministro do Turismo, que saiu, ainda que ele tenha diversos problemas, vocês viram lá que ele, cara, desceu o sarrafo no Ramos, né? Deixou muita gente aí, cara, assim, rapaz, o que o Ramos fez dessa vez? E a matéria falava que o vereador Carlos Bolsonaro está longe de ser um dos apoiadores do Ramos, que protagonizou embates com colegas de esplanada, como agora o ex-ministro Marcelo Álvaro. Há pouco mais de um mês, o Ramos foi chamado de Maria Fofoca pelo Ricardo Salles, esse deve lembrar, por causa de uma nota publicada nesta coluna. Carluxo fez pouco caso da amizade do pai com o general. Inclusive, quando aconteceu isso, lembra que o Eduardo Bolsonaro se posicionou mandando força pro Ramos, Carluxo também. E você vê aqui, ó, o filho 02 de Bolsonaro, no caso o Carluxo, afirmou integrante do governo que, embora Ramos exalte a amizade de 40 anos com Bolsonaro, só ouviu falar do general quando ele passou a entregar o governo. O Carluxo falou que nunca tinha ouvido falar no Ramos antes. Segundo o auxiliar de Bolsonaro, Carluxo já defendeu diversas vezes a saída de Ramos. E teve algumas matérias ano passado, que inclusive se ligam a uma postagem do Carluxo, que ele fala o seguinte, ó, dia 25 desse ano, 25, ele falava, ó, eu seria capaz de chutar quem inventou essa historinha de gabinete do ódio e desde então ventilou para a imprensa e suas derivações, mas vou ficar quieto. Seguimos. Isso daqui foi na época do Ricardo Salles. Isso foi na época do Ricardo Salles que chamou o Ramos de fofoqueiro. E mostrei para vocês que a assessora do Ramos, né, bem amiguinha de uma repórter da Globo. E aí você vê, ó, essa matéria aqui, se não me engano, é de março, que falava, ó, o ministro Ramos entrou na mira dos olavistas, né, do gabinete do ódio. Os ataques já começaram nos bastidores e em breve devem ganhar as redes sociais. A turma atribuiu ao general a articulação para minar os poderes dos apadrinhados de Olavo no governo e diz que foi ele quem difundiu na imprensa o epiteto gabinete do ódio. O pessoal fala que foi o general Ramos que trouxe para a imprensa. A primeira matéria sobre isso é do Estadão e dá a entender que é mais ou menos isso. Aí você vê, ó, a Veja diz que o Ramos, né,
Boa praça, perspicaz, bem informado, o general Ramos virou fonte de 9 de 10 bons jornalistas de política, fazendo brotar o conceito de os militares representam a ala sã do governo. Ramos é fonte de 9 de 10 bons jornalistas. Cara, Ramos tá de muita conversa, hein, Ramos? Presta atenção, Ramos. Presta atenção. E aí, só isso daqui, gente. Como eu vi só isso aqui já no final do dia mesmo, do meu dia, quando eu tava pra gravar, mas o Estadão conseguiu o que ninguém teve. Nenhum dos réus teve acesso, mas o Estadão teve acesso a todo o inquérito dos atos antidemocráticos. Tá aqui, ó. Leia todas as mais de 1000 páginas. Conseguiu tudo, ainda colocou online. Tá online. Quem quiser ler. Que era sigiloso até um dia desse, né? Aí olha só, como foi dividida a investigação? Primeiro, organizadores e movimentos. Pessoas e coletivos conservadores que, segundo o MPF, expressam apoio e simpatia a manifestações contra a democracia. Tá bem claro, né? Conservadores. Só conservadores. Segundo, influenciadores e hashtags. Rede supostamente articulada para propagar mensagem defendendo a ruptura institucional. A exemplo, Maia tem que cair. Todo o poder emana do povo. Olha só. A hashtag todo poder emana do povo, que está na Constituição. Isso daqui, gente, é uma ruptura institucional. Ou de pressões como intervenção militar, com Bolsonaro no poder e STF inimigo do Brasil. Monetização. Influenciadores digitais e donos de páginas e canais favoráveis ao governo que converteriam audiência em dinheiro. Meu Deus! Um grupo de mídia está convertendo audiência em dinheiro. Vocês entendem que isso daqui é o que o Estadão faz? O que a Globo faz? O que todos esses grupos fazem? Para isso, segundo apontou o MPF, investe na radicalização do discurso, né? Tá bom. Conexão com parlamentares. Políticos bolsonaristas foram chamados a prestar depoimentos por 3 razões principais. Primeiro, manifestações nas redes sociais. 2. Ligação com movimentos influenciadores. 3. Contratação de empresas de tecnologias envolvidas na investigação. E aí, pessoal, tem o depoimento de todo mundo. Além do inquérito completo, de mais de 1000 páginas, tem um depoimento de todas as pessoas que participaram. Ó, começa logo com Carlos Bolsonaro. E do lado aqui, lê em detalhes, tem uma matéria do depoimento. Lê em detalhes, na verdade, assim, não. A gente vai colocar nossa narrativa para você. Clique na nossa matéria que a gente já escreveu sobre a nossa visão do depoimento do Carlos. Aí você pode acessar o depoimento do Carlos. Eduardo também, ó, tem uma matéria só para Eduardo. Ale Silva, tem uma matéria só sobre a Ale Silva. Aí vem, ó. Aline Sleujitz, o Alexandre Frota, isso também tem uma matéria só dele. Bia Kisses, Carla Zambelli, Carol de Tone, Daniel Silveira, General Girão, Júnior Amaral, Paulo Eduardo Martins, Santos Cruz, né? Olha aí, General Santos Cruz, atrapalhando. O Técio, José Matheus, Mauro César, Matheus Diniz, Carlos Alberto Guimarães, aqui ó, assessor Eduardo, assessor de Bolsonaro, aqui ó, 3 assessores do presidente, né? Quer dizer, 4. Evandro, assessor de Bia, Pastor Romildo, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, Otávio Facuri, coloca como, ó, financista. Cara, Otávio, eu acho que vale um processo, hein? Você é um empresário, você não é um financista. Eles estão lhe atribuindo um adjetivo pejorativo. Luiz Felipe Belmonte, que é do Aliança, Luiz Renato Duski Júnior, Sérgio Lina, Bruno Ricardo Costa Aires, Walter Luiz Bifuco Sigliano, Alan dos Santos, blog Terça Livre, né? O pessoal é blog. Cleiton Mabasso, Emerson Teixeira, Oswaldo Eustáquio, Sandra Mara Wolf Pedro, a mulher de Oswaldo. A mulher de Oswaldo bota uma coisa grandão pra já ligar ao Ministério do Governo. Era funcionário do governo, da pasta da Damares. Hernani, Thaís, Anderson, Camila Ábido, Fernando Lisboa. E aqui é a última página, né? Que você vê, ó. Frazão, Adilson, o Boni, Alana, Leonardo Rodrigues, Anderson, Vanessa, Ana Maria, Raul Neges, Juliana, a Saro Inter, o Alberto, a Joyce Hasselman, Antônio de Paula, Sérgio Moro. Agora, engraçado, o depoimento de Moro você não pode ler. O depoimento de Moro e o depoimento da Joyce a gente não pode ler. Tem depoimento de todo mundo, menos o depoimento de Sérgio Moro e da Joyce. Cadê o depoimento do Moro, Estadão? Tá escondendo por quê? É pesado, né? Tem mentiras, né? Vai entregar o plano de Moro, né? Olha aí. Não tem o depoimento do Moro, nem da Joyce. A gente tá vendo, a gente vai fingir que não é nada, né? E aí, pessoal, olha só isso daqui.
Folha de São Paulo soltou a matéria dessa, que eu não sei o que aconteceu, acho que a pessoa vai ser demitida, porque fala que depois de protesto, Cuba bloqueia redes sociais e coloca ativistas em prisão domiciliar. Agora, eles não fizeram a matéria do mesmo jeito para falar dos conservadores. Os conservadores eles atacam. Eles atacaram os conservadores e agora estão defendendo o povo de Cuba. Aí diz, ó, as autoridades cubanas colocaram cerca de uma dezena de artistas e ativistas em prisão domiciliar porque estavam aí, ó, fazendo protestos. Centenas de pessoas participaram de uma manifestação em 27 de novembro na frente do Ministério da Cultura de Cuba para pedir maior liberdade de expressão. E olha só que engraçado, né? Protestos contra o regime são bastante incomuns na ilha. Ah, é, né? Ah, vá! Ah, vá! No dia seguinte, porém, o Estado, que detém monopólio da mídia, né, beleza, deu início a uma série de críticas e ataques retóricos contra os manifestantes, acusando-os de serem mercenários dos Estados Unidos que estavam tentando desestabilizar o governo. Na semana passada, o regime interrompeu as negociações com os manifestantes. Olha aí. Mas aqui no Brasil, eles fecham os olhos. Fecham os olhos. Eu acho que estão esperando chegar nesse ponto, né? Aí quando chegar nesse ponto, que dá ruim pra eles, aí eles vão falar, estão me atacando, estão me atacando. É igual a Gazeta do Povo, que apoiou Sleepy Giants lá no início. Aí quando foi atacada, Sleepy Giants, Sleepy Giants. Aí no início ele tava atacando, tava acompanhando, alisando a cabeça, né? Eu não esqueço. E aí a Bia nos informa, olha só que interessante, né? Ela venceu, o UOL foi condenado em segunda instância por ter acusado injustamente a Bia de fake news. Ou seja, quem fez fake news foi o UOL e agora vai ter que ressarcir pelos danos morais. Parabéns, Bia. Parabéns de verdade. Bota pra essa gente pagar. E aí, o Estadão falou que o médico Wong está parcialmente falso. Médico distorce dados, sabe, sobre efeitos colaterais para desacreditar o Dória, né? A vacina do Dória. É brincadeira isso? Quem é o Estadão, né? Pra falar que o médico está distorcendo. O médico é um técnico da área, mas segundo um jornal, né? Jornalistas estão falando que distorceu. Olha o nível que tá chegando, né? Quando que será que a mídia vai acordar? Quando será que a mídia vai acordar? E aí, pessoal, só aqui bem rapidinho falar só uma coisa pra vocês. Salvador, estão lá fechando a praia. Isso aqui é a Barra. Sabe, aqui do lado aqui é o Cristo, lá na Barra. Ali embaixo aqui é o Farol da Barra. Estão fechando a Barra em Salvador. Já é pra ninguém ir pra praia no Réveillon. Olha o que estão fazendo, cara. Cara, eu não acredito que o soteropolitano vai deixar isso acontecer, viu? E aí, o novo ministro da Cultura, do Turismo já começou bem. Falou, ele é contra lockdown. E falando em cultura, o Marcelo veio aí, antes de pedir de Bolsonaro, olha só, na audiência que teve ontem com o Bolsonaro, quando foi avisado oficialmente que ia ser demitido, reconheceu que não deveria ter descido a bordura no Ramos e disse que deixou-se levar por intrigas e mexericos palacianos e acabou errando na mão. Pedido do Bolsonaro durante o dia, falou, presidente, tamo junto, valeu, obrigado por tudo. Foi completamente diferente do Sérgio Moro e companhia militar. Com todos os problemas que ele tem, não vou ficar aqui abordando todos, tá lá. Se manteve, pelo menos, fiel e leal ao discurso. Espera aí que consiga, pelo menos, né, votar junto com o governo. Não fique só aí na coisa, que mantenha aí apoiando o governo. Então, parabéns aí, Marcelo, pelo menos pela sua postura ao sair, tá ligado? Ainda que tenha se passado, feito uma besteirinha, foi homem de falar, presidente, tamo junto, obrigado, sabe, por tudo que você fez, e agora eu vou cumprir meu papel de volta na Câmara. Ele estava afastado da Câmara, ele vai continuar sendo deputado. Então, parabéns, espero aí que continue firme e forte. E aí, da parte da cultura, gente, pra gente terminar hoje com uma boa notícia, olha só. O Anselmo Góes está dando chilique que quase 250 pedidos aguardam ok de PN para terem acesso à lei de incentivo à cultura. Tradução, ter acesso à Rouanet. Acredite, 247 projetos para ir para a Rouanet esperam ansiosamente a assinatura do capitão da PM da Bahia e atual secretário lá da Rouanet, né? André Porciúncula. Há meses, centenas de projetos parados precisam somente do seu despacho para publicação no Diário Oficial. No momento de calamidade pública, proponentes com patrocínios garantidos estão em vias de perder o incentivo. André, parabéns, André, parabéns. Dobre a meta, André. Deixa aí 500 projetos parados. 500 aí, gente, aí, ó, olha aí. Gestão Mário Frias, parabéns pro Mário Frias aí na escolha do André. André, continue assim, cara.
Dobre a meta. 247 está pouco. A esquerda tá aí, né? Dando chilique. Porque a teta secou. A teta secou, meu amigo. E aí, a Secretaria de Cultura ainda fez uma nota para esclarecer o que está acontecendo e fala o seguinte, ó. A gente esclarece que, devido à necessidade de adotar boas práticas de gestão, sugeridas pelos órgãos de controle e no intuito de não gerar acúmulo no imenso passivo das prestações de contas dos projetos de incentivo tributário, a admissibilidade das novas propostas estão atreladas à capacidade operacional de análise da prestação de contas. Nosso compromisso é atingir o adequado equilíbrio entre o fomento cultural e o zelo e transparência com o uso do dinheiro público. Nesse aspecto, não há negligência por parte das nossas secretarias nacionais, mas tão somente o rigoroso cumprimento das diretrizes estratégicas definidas pela Secult. E o que foi que aconteceu aí? Tradução, né? Um texto muito complicado. O Mário Frias, juntamente aí com o André, eles tiveram conversas com o TCU para falar o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, TCU. E o TCU adora, né? Tribunal de Contas, que é tudo bonitinho. A gente só vai aprovar os projetos da Lei Rouanet quando um projeto ficar completamente fechado, com todas as notas apresentáveis e prestar todas as contas. Porque, gente, hoje existe uma quantidade grande de projeto que não prestou contas. A pessoa falou o seguinte, cara, manda teus amigos aí da esquerda prestar conta. Quando eles prestarem conta, a gente libera um projeto. Para cada um projeto que prestar conta, a gente vai aprovar um projeto. A esquerda quer prestar contas? Não quer prestar. Chora livre. Parabéns, pessoal aí da Secretaria de Cultura. Continue assim. Isso eu tenho certeza que o brasileiro, cara, vai ficar feliz, né? Lei Rouanet, acabou a mamata e o choro é livre. Então, meus amigos, por hora é isso. Peço mais uma vez, galera, aquelas informações nisso, passe à frente. Gente, o Dória se tornou um problema no Brasil. Não é brincadeira, que não é brincadeira. Olha o nível e as pessoas com que o Dória está se relacionando. Isso é muito sério mesmo. E quero agradecer também, né, todos vocês aí que se tornam membros do canal, principalmente aos membros. Obrigado mesmo, de coração. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Hoje, às 21 horas, na plataforma roxa, nessa última aqui assim, ó, aqui de baixo, tá vendo aqui? Deve saber qual é. Às 21 horas terei entrevista ao vivo com Douglas Garcia, mas depois eu vou trazer aqui pro canal. Deve entrar aí amanhã, sei lá para 5 da tarde, quer dizer, desculpa, né? No sábado, 5 da tarde. Sábado, 5 da tarde, devo colocar a entrevista com Douglas na versão completa. Então, por hora é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, galera.